Boa, mudando de assunto, vamos falar sobre aquela declaração que ainda está repercutindo muito do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre a eleição aqui na capital paulista. A gente mostrou ontem aqui, o governador disse que votaria nulo num eventual segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. E aí ele foi bastante criticado. Uma das críticas veio do vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Você tem aí o tweet, Cláudio? Se tiver, pode colocar para a gente. Tweet do Carlos Bolsonaro. Não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com o presidente Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil. E depois dessa e de outras críticas, hoje o governador fez uma retratação, recuou em relação a essa declaração. Ele disse que, na verdade, foi mal interpretado e que na verdade, não votaria nulo. Não existe voto nulo contra a esquerda. Essa é a fala do Carlos Bolsonaro, e hoje teve esse recuo, então, do governador Tarcísio, dizendo que foi mal interpretado e que não votaria nulo. Vou até pedir para os parceiros para a gente tentar ser mais breve, porque tem muita coisa importante hoje para a gente falar, entrevista na pauta, muita coisa. Vou começar contigo, Fabi, o que achou da fala do Tarcísio, desse recuo agora? Bom, recuou é a palavra bem certa, né? Ele não tentou fazer além do que ele poderia, né? Ficou aquela coisa. Ele não foi mal interpretado, ele disse de verdade, né? Todo mundo sabe que, de fato, ele pensou isso. Ele foi uma sinuca? Pode ter sido, mas ele já é um político experiente, não tem essa não, né? E gostei da bronca, do puxão de orelha que o Carlos Bolsonaro deu, que o Eduardo Bolsonaro deu. Então, assim, aí não dá dúvida, porque a gente estava sendo xingado de falar alguma coisa do Tarcísio. Aí quando eles falam, aí tudo acalma. Então é isso. Político tem que ter posicionamento. Darcio. A grandeza do Carlos Bolsonaro, que recentemente foi agredido pelo Pablo Marçal a ponto de declarar que faria ali um processo contra o Pablo Marçal. Quando o Carlos Bolsonaro declara que não há voto nulo contra a esquerda, inclusive ele inclui o Pablo Marçal dentro de um espectro mais de direita. Portanto, o Carlos Bolsonaro está mostrando uma grandeza de que contra o inimigo a gente não pode tergiversar. É isso. E para você, consta um bom gesto do Tarcísio, recuando, retirando o que disse? Não, o Tarcísio recuou por ter pego muito mal e pela repercussão terrível. O Carlos, sim, merece essa nota que o Dácio fez, né? Foi uma coisa muito digna. A Mônica Bergamo já está chocada, né? O Marçal chamou o Carlos de retardado e ele diz que votaria no próprio Marçal contra o Boulos. Parabéns, Carlos, por não deixar esses ataques pessoais em época eleitoral superarem a preocupação com o país e com São Paulo. Né? Então mostrou dignidade. O Tarcísio é um tecnocrata positivista, não é um cara de política. É muito perigoso ficar enaltecendo esses tecnocratas como se eles fossem deuses. O Tarcísio é um cara que nunca entrou em guerra cultural, ele é um cabeça de militar, positivista, gestor. Né? Tá tudo certo, tem um papel para isso de executivo, mas não vem substituir a política que se faz com valores, princípios, né, e com algum jogo de cintura. Não vem achar que o Tarcísio vai ocupar esse espaço, porque não vai. Quando fala muita besteira, elogia na Gilmar Palusa o STF como guardião da Constituição, vai lá e fala que vai votar nulo, mesmo se o Boulos estiver do outro lado, mantém a turminha militante tucanopetista lá na TV Cultura. Então, Tarcísio ainda tem que aprender muito sobre política. É um bom gestor e ponto. Deixa eu voltar aqui para o tema das eleições em São Paulo. Falei aqui da história do hino nacional em linguagem neutra. É disso que a gente conversa agora. É o seguinte, a campanha de Guilherme Boulos afirmou que não solicitou nem autorizou a interpretação do hino nacional em linguagem neutra. Isso aconteceu durante um comício do candidato do PSOL no último sábado em São Paulo. Em nota, a campanha disse que a responsabilidade pela contratação dos profissionais que trabalharam no evento, incluindo o convite para a intérprete que cantou o hino em linguagem neutra, foi da produtora que organizou o comício. Se você não viu, vamos relembrar. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, desfiles desde soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Se fosse só desafinado, tava bom, né? O problema foi a linguagem neutra ali no meio. Desfiles deste solo, és mãe gentil. Foi assim que ficou a letra em linguagem neutra.
Ô, Darcio, e agora todo mundo querendo tirar o corpo fora, então, né? A campanha diz que não pediu a execução do hino dessa forma, que nem autorizou a contratação da cantora. Foi tão ruim o negócio que ninguém quer assumir a paternidade, né? Ora, ele está fazendo exatamente o que o pai dele, pai político, ensinou. O padrinho político de Boulos é Lula, que não sabe de nada, não viu, nunca soube. E aí fica a reflexão. Se o candidato não faz a menor ideia do que se passa num comício, você imagina administrando uma cidade com dezenas de milhões de pessoas. Ele não faz ideia sobre a organização do próprio comício e se julga capaz de administrar uma cidade como São Paulo. Não tem condições. E, se fosse consultado, eu duvido que ele vetaria um hino com a linguagem neutra. Afinal de contas, o que eles desejam, no final das contas, é justamente acabar com a nossa cultura. É isso, Vitor Brown. Ô, Consta, tem mais um caso em que as desculpas vêm, né? Ou nesse caso nem foram desculpas, né? Mas as justificativas vêm depois do constrangimento, né? Pegou tão mal que aí sim veio essa nota declarando que não pedimos o hino executado dessa forma, mas se ninguém tivesse chamado a atenção, teria passado batido da mesma forma, né? Não causou incômodo, pelo menos, né? Não, o Lula ficou irritado também, todos eles ficaram irritados, mas não com o fato de ter tido esse hino patético e criminoso, e sim porque teve uma repercussão ruim. É só por isso que eles estão irritados, né? Agora, eu escrevi sobre isso na Gazeta do Povo hoje, é o milagre eleitoral. Em época de eleição, a turma da esquerda radical não gosta mais de linguagem neutra, o Boulos virou evangélico, ele quer guarda municipal armada, ele é contra a legalização de drogas, poxa, ele está quase de direita, né? Então, de novo, é aquela velha lembrança do La Rochefoucauld, né? A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. E isso é mundial, tá? Aqui nos Estados Unidos, a Kamala Harris também está defendendo até o muro do Trump nas fronteiras. Ela, que dizia que tem que entrar imigrante, tem que ter saúde grátis para todos, ela agora está combatendo o crime, quer muro na fronteira, ela virou quase o Trump. E não tem ninguém na velha imprensa, né, para fazer uma pergunta difícil, porque já se vão 48 anos que ela foi indicada pela cúpula do partido sem um voto popular e não tem uma entrevista, não tem um jornalista que aperta ela nessas questões. Criaram uma personagem nova, assim como em São Paulo, o Boulos do Celta, né, que esconde o jatinho nessas horas, as invasões todas do MTST, o radicalismo. É tudo um teatro farsesco. Fala, Fabi. Para mim é tão simples também, né? É tipo esquerdista mesmo. Não é meu, não fui eu, é do amigo. É a mesma desculpa. Eles nunca assumem. Agora, olha só que contraditório, né? Diziam por aí que aqui em São Paulo só se elegeria se fosse de esquerda. E aí a gente vê até o mais alto esquerdista guerrilheiro, né, que é amigo do Hamas, se convertendo subitamente para a direita para ver se cola, né? Então, gente, olha as cretinices sendo expostas pelo pessoal que achou que a gente era muito burro.